Graça e paz, minha irmã querida do Salmo 128. E graça e paz, meu irmão querido do Salmo 128. Louvado seja o Senhor Jesus pela tua vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela minha vida. E louvado seja o Senhor Jesus pela vida de todos os nossos familiares. E vamos louvar ao Senhor por mais uma oportunidade que nós temos de estudo, de oração e de reflexão em cima da palavra de Deus, profetizando todos os dias que toda a nossa casa será transformada numa família do Salmo 128. E temos que louvar ao Senhor, porque para a honra e glória do Senhor Jesus, esses estudos têm abençoado vidas. Ontem eu estava falando com uma irmã, que ela falou assim: irmã, como esses estudos estão me abençoando? Irmã, todos os dias aqui nós estamos estudando o livro do Êxodo, nós já estamos no final, nós já estamos no finalzinho do capítulo 34. E eu falei com ela: irmã, é para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, porque eu já estou preparando o estudo de Levítico para trazer aqui para vocês em nome do Senhor Jesus. Porque quanto mais nós estudamos a Torá, mais nós entendemos o que Jesus falou, mais nós entendemos as cartas de Paulo, mais nós entendemos as cartas de Pedro, mais nós entendemos o comportamento dos discípulos, mais nós entendemos tudo que está na lei, mais nós entendemos os profetas, a briga dos profetas, tudo nós entendemos. Então que o Senhor venha nos abençoar nesses estudos em nome do Senhor Jesus. E se você ainda não é seguidora nesse canal, minha irmã e meu irmão, eu te convido a estar seguindo esse canal em nome do Senhor Jesus, porque pela graça do Senhor Jesus, eu peço para Ele vida e saúde para estar aqui todos os dias com você, de segunda a sexta, ensinando a palavra de Deus. Porque no domingo, no sábado nós descansamos e no domingo nós temos a oração com a nossa irmã Maristela Miranda, que também é intercessora desse ministério. Amém? Então, não perca essa oportunidade de estar estudando a palavra e ainda estar orando e profetizando que toda a nossa casa, toda a nossa família será transformada na família do Salmo 128. E para você que ainda não me conhece, o meu nome é Giovana Cristina. Eu sou a líder das intercessoras do Relógio Mundial de Oração, que tem por objetivo te ajudar em oração, de orar por você e pela sua família, de estar batalhando com você nas suas causas e ainda despertar em você a fé de que orando uns pelos outros que nós seremos curados e que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. E quem é o justo? Eu e você, que aceitamos Jesus como nosso Senhor e Salvador, que realmente acreditamos que Jesus é o único que salva, cura e liberta, que Ele é o mediador que Deus escolheu entre Deus e os homens. Amém? Mas enquanto eu me posiciono aqui para o nosso estudo de hoje, que será do versículo 33 ao 35 do capítulo 34 do livro do Êxodo, pois estes são os versículos finais, minha irmã e meu irmão, do capítulo 34, então participe dessa grande corrente de oração se inscrevendo nesse canal. Que às vezes você fala assim: irmã, o que eu preciso fazer para participar dessa grande corrente de oração? É só se inscrever nesse canal, que a partir do momento que você se inscreve, seu nome já vem para o nosso caderno. Amém? Então, enquanto você se inscreve aí, eu vou tomar uma água, vou me posicionar aqui abrindo a Bíblia, me localizando no meu estudo, em nome do Senhor Jesus. Bem, hoje nós vamos continuar falando sobre aquele véu que estava ali no rosto de Moisés. Está bem? Ontem nós falamos um pouco e hoje nós vamos falar uma outra parte sobre esse véu. E os versículos finais do capítulo 34 diz que assim que Moisés terminou de falar com o povo de Israel, ele então cobriu a face com véu. E quando ele então ia falar com o Senhor, e aí então ele tirava este véu e entrava na tenda sagrada, ou tenda do encontro, para falar com o Senhor. E depois ele então saía da tenda e transmitia ao povo a vontade de Deus, e depois ele então cobria novamente o rosto. Cobriu o rosto para quê? Para o povo não ficar incomodado com toda a luz que estava no rosto dele. Mas veja que ontem nós estudamos sobre o brilho da face do rosto de Moisés, não é? Nós vimos que Moisés estava tão
com o rosto todo estampado ali no rosto com a glória de Deus, né? O caráter de Deus todo estava ali no rosto dele. Por isso que o rosto dele era todo resplandecente, né? Resplandecente. O pessoal não podia suportar tanta luz. Porque é assim, não é que o povo ali estava em trevas. Só acontece que o povo ali estava em estado desigual. Estado desigual. Quando você está em estado desigual, você não consegue suportar a luz do outro. Não consegue. Essa é a verdade, minha irmã. Você fica até incomodado. Você está vendo a pessoa com tanta energia, com tanta força. Quando você está em estado desigual, você fica um pouco assim incomodado. Incomodado com o brilho do outro, com a força do outro. Para você não ficar incomodado, você tem que ter o mesmo brilho. Às vezes de forma diferente, mas você tem que ter o mesmo brilho, o mesmo espírito. Entendeu? No entanto, o apóstolo Paulo, ao falar sobre esse brilho que estava no rosto de Moisés, ele nos ensina em sua segunda carta à igreja de Corinto, no capítulo 3, justamente no versículo 13, que nós não podemos fazer como Moisés, que cobria o rosto com um véu para que os israelitas não vissem que o brilho de seu rosto estava se apagando. Então aqui o que o apóstolo Paulo nos ensina é que Moisés desceu do monte com o rosto totalmente brilhando, não foi? Totalmente resplandecente. Porém, ele nos ensina que com o passar do tempo esse brilho foi se apagando. No entanto, mesmo assim, Moisés continuou tampando o rosto com véu. Ou seja, ele continuou tampando o rosto com véu, para que o povo não visse que o véu, que o brilho dele tinha desaparecido. Então veja que aquele brilho que estava ali atualmente no rosto de Moisés, ele já não estava ao ponto de incomodar mais ninguém. Estava tão fraquinho que não incomodava mais ninguém. Mas Moisés, mesmo assim, continuou vivendo de aparências. Isso segundo o relato de Paulo, de apóstolo Paulo, tá? Só acontece que a Bíblia em lugar nenhum nos diz que este brilho no rosto de Moisés estava desaparecendo. Então eu te pergunto, de onde foi que o apóstolo Paulo tirou essa informação, já que tanto ele como nós não vivemos no tempo de Moisés? De onde foi que ele tirou essa informação? Você sabe? Então a resposta, minha irmã e meu irmão, é que o apóstolo Paulo tinha acesso a escritos que não foram passados para a igreja gentílica, que somos nós. Mas Paulo, como sendo um judeu e rabino, ele tinha acesso a todos esses escritos, do qual muitos deles se perderam. Mas parte deles foram escritos para nós, que é o que os judeus chamam de Talmud, tá? Pois ali chamam de Talmud, chamam de Mishnah, que é a lei oral. Entendeu? Pois ali no Talmud vem a lei oral, que é exatamente de onde Paulo nos trouxe essa informação. Essa lei oral, ela deve ser tão respeitada como a Torá escrita que nós temos hoje, que é o Pentateuco, porque é a lei oral que nos ensina a obedecer a Torá escrita, ou seja, a lei oral que foi escrita. E você quer um exemplo disso? Veja que a Torá escrita nos diz que nós devemos guardar o sábado, não diz? Diz. Mas a Torá escrita não fala como que nós devemos guardar esse sábado, não é? Não fala. Mas a lei oral nos ensina como devemos guardar esse sábado, para que cada pessoa depois não venha guardar o sábado da sua maneira. Não venha. Então essa lei oral, ela foi passada de pai para filho desde lá o tempo de Adão, até chegar em Moisés, e Moisés passou para todos os líderes, e parte do que ele passou chegou até nós, que é a Mishnah, que ali que eles escreveram, passou-se para o Talmud, e no Talmud ele foi acrescido com comentário de vários rabinos daquela época, que são os rabinos da antiguidade, e foi escrito ali que os sábios tiveram acesso, e que hoje
é muita instrução, e parte dessa instrução é o que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, minha irmã e meu irmão. Não sou só eu que estou trazendo. Muitos rabinos de judaísmo messiânico estão trazendo para vocês. Eu sou formada em judaísmo messiânico, né? Teologia judaico-messiânica. Por isso que eu estou trazendo parte desses estudos aqui para vocês. E existem muitos ministérios também de judaísmo messiânico também, que eles estão, ou seja, de judeus que creem que Jesus é o Messias de Israel, que estão também trazendo parte desses estudos para vocês por aí na internet. Alguns têm trago para a parte desses estudos que são estudos bons, outros não, outros estão trazendo estudos que são fábulas, que são coisas que não tem nada a ver, nada que leve à salvação, nada que leve para Cristo, porque tudo que está ali na lei oral tem que também convergir para Cristo. Igual eu já falei aqui sobre o Midrash. Midrash são as histórias que os rabinos contam, que eles contavam desde o início para ilustrar a Torá. Então tem que ser, são as fábulas ali que eles contavam, as parábolas. Igual Jesus era um contador de parábolas que tem que trazer ilustração e enriquecimentos para ilustrar a Torá. Mas tem uns que estão trazendo parábolas que estão aí distorcendo muitas pessoas. Então na internet, irmã, eu vou seguir rabino. Não. Tem muita gente aí abençoada na internet, mas tem muita gente louca, infelizmente, com títulos de rabinos nessa internet. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Eu estudei para a honra e glória do Senhor. Eu tive a sorte de estudar no ministério sério, ministério honrado, de judeus que creem que Jesus Cristo é o Messias de Israel. E por que o Senhor me deu essa graça? Porque quando eu fazia teologia, o meu desejo era muito grande. Eu discutia com os meus professores, no bom sentido da discussão. Eu falava assim com o meu professor de Velho Testamento. Eu falava, não, me desculpa, professor, mas isso aqui nós temos que aprender com os judeus, porque eles receberam a Torá. Eles receberam o Velho Testamento. Não, isso aqui eu não acredito dessa forma. Eu não acredito. E aquilo era um desejo do meu coração. Eu acabei saindo daquele seminário e guardei aquilo no meu coração. Tempos depois, o Senhor me chamou novamente para continuar o seminário. E eu falei, Senhor, mas onde eu vou estudar? Onde? Se o Senhor me tirou de lá, e aí o Senhor me levou para estudar, para conhecer esse ministério de judaísmo messiânico. E aí eu pude estudar e ganhei uma bolsa de estudo para estudar ali. Foi numa época que eu não tinha dinheiro algum, porque na época quando eu fazia essa faculdade teológica eu tinha dinheiro para pagar. E nessa época eu não tinha dinheiro algum e o Senhor me capacitou, eu ganhei a bolsa de estudo, eu fiz o curso e me formei como a melhor aluna do curso. A melhor aluna do curso. Para a honra e glória do Senhor Jesus. Não foi minha a honra foi do Senhor. Porque o Senhor honrou esse desejo do meu coração de estudar o Velho Testamento que eu tinha. Eu lia e eu não entendia nada. E eu queria tanto entender. Eu falava, Senhor, eu quero entender. Quero entender tudo isso aqui. Eu quero entender o motivo dessas festas. Eu quero entender o motivo desses sacrifícios aqui. E aqui nesse seminário eu não estou aprendendo nada disso. Eu quero entender. Entendeu, minha irmã e meu irmão? Como o Senhor honra o desejo do nosso coração de aprender a palavra dele, de conhecer mais a palavra dele. E hoje eu estou tendo a oportunidade aqui de passar para vocês parte daquilo que eu recebi. Porque de graça recebeste, de graça dai. É o que diz a palavra do Senhor. E quanto mais eu quero, que agora eu estou recordando que eu formei lá em 2005, né? Então, quanto mais eu estou recordando, mais eu estou passando para vocês. E para mim é uma honra quando vocês falam que vocês estão aprendendo. Para mim é uma honra ter recebido esse privilégio do Senhor e poder honrar o Senhor dessa forma. Entendeu? Então, muitos dizem que o Velho Testamento é difícil de entender. É difícil de entender, mas é porque eles não trazem um estudo certo do Velho Testamento. Porque quando se traz o estudo certo, aí você vai ver o quanto que é fácil entender toda a palavra de Deus. Toda a palavra de Deus.
Entendeu? Porque se a palavra de Deus fosse difícil, o Senhor não nos daria a palavra do Senhor. Não seria instrução para nós. O Senhor, então, não nos daria nada que fosse difícil. Mas é porque, desde o princípio, o povo rompeu com Israel. A igreja rompeu, varreu com eles, e aí a igreja quis, por ela mesma, ela quis chegar à verdade sem a ajuda do povo que recebeu a verdade, que primeiramente recebeu a verdade. E aí se deu essa confusão todinha que nós temos hoje. Uma igreja totalmente afastada de Israel, uma igreja que cometeu muitas heresias. É claro que o Senhor perdoa, claro que o Senhor perdoa. Claro que o Senhor continua amando essa igreja gentílica que está tão afastada de Israel. Mas o Senhor quer que nós venhamos conhecer cada dia mais a verdade e venhamos andar na verdade. Porque Jesus era judeu. Veio para o povo de Israel, para que o povo de Israel tivesse a missão de espalhar Jesus para o mundo, sem tirar dele nem nenhuma vírgula. Amém? Nenhuma vírgula. Esse Jesus romano que foi passado para o mundo não é o nosso Cristo, não é o nosso Cristo. Entendeu, minha irmã? Entendeu, meu irmão? Mas qual é a reflexão para nós hoje? Ou seja, qual que é a mensagem que o Espírito Santo trouxe para nós hoje? A nossa reflexão, minha irmã e meu irmão, ela gira justamente em torno do comportamento de Moisés. Pois Paulo, lá em 2 Coríntios, ele até usa esse véu usado por Moisés como uma analogia, ou seja, ele faz uma correlação entre o véu que era usado para Moisés para dizer que os israelitas não aceitaram Jesus porque eles é que estavam com o véu estampado no rosto, impedindo eles de ver a divindade de Jesus. Paulo faz essa analogia. Entretanto, Moisés continuou usando o véu por medo do povo. Eu vou aqui fazer uma analogia, mas com o comportamento ali humano mesmo de Moisés. Ele continuou usando ali por medo do povo, como por medo daquilo que o povo iria falar, porque um povo que não entende, o povo não ia entender porque o brilho dele se apagou. O povo custou entender porque ele estava com aquele brilho todo no rosto. Você acha que depois o povo iria entender porque o brilho se apagou? O povo entendeu. Ele teve com brilho no rosto porque ele ficou muito tempo perto de Deus. Mas depois, se o brilho apagou, então é porque ele saiu de perto de Deus? Será que Deus não está falando nada com ele? Será que ele está fingindo? Quem é esse Moisés aí? Será que ele está mentindo para nós? Porque, gente, um povo que não entende, minha irmã e meu irmão, na verdade, é um povo que fala muito. Um povo que não entende é um povo que fala mesmo pelos cotovelos. Não é verdade? Fala de coisas que não entende. E fala até pecar, não é? Essa é a verdade, essa é a nossa verdade. Um povo que não entende, ele fala demais e fala até pecar. Mas por outro lado, nós não temos que ter medo de julgamentos. Não temos. Nós não temos que ter medo, não é? E nem de falatórios. Porque e nem de falatórios, porque se a gente ficar tendo esse medo, o que vai acontecer? Nós vamos acabar colocando sobre nós esse véu. E veja que Paulo nos ensina que o Senhor nos chamou para a liberdade, pois na presença dele, só na presença dele, é que nós temos tendência a crescer. Então é só na tendência dele que nós vamos ficar cada vez mais com esse brilho, a ponto desse brilho vir a incomodar todas as pessoas que estão perto de nós. Mas se a gente ficar incomodado com aqueles dias que a gente não está tão bem assim e ficar fingindo que a gente tem um brilho que a gente não tem, o que vai acontecer? Nós vamos viver uma vida de aparência na vida das pessoas. E o Senhor odeia a falsidade. O Senhor odeia a falsidade. Porque o que é a nossa verdade, minha irmã e meu irmão? O que é a sua verdade? O que é a minha verdade? A minha verdade e a sua verdade é que desde o dia que nós aceitamos Jesus Cristo, é que nós fomos colocados, matriculados em um curso de discipulado com o Senhor, em um curso de santificação ao Senhor, que é o que chamamos de discipulado. E ali nós vamos tendo altos e baixos mesmo, dias bons, dias ruins.
Mas o que interessa para nós? O que interessa para nós é permanecer em Cristo. Tem dia que parece que nós estamos cheios de brilho mesmo, cheio de unção mesmo. Ontem mesmo eu estava falando com um amigo, um irmão em Cristo, falei assim, tem dia que a gente quer orar, a gente está cheio, firme e forte para a oração, mas tem dia que a gente está sem vontade nenhuma de orar. Mas o que a gente vai fazer? Vai fingir? Ah, vou fingir que, irmão, hoje eu estou orando, hoje eu orei muito. Não. Começa pelas rezas. O que são as rezas? Os salmos. Começa pelos salmos, vai lá. Você lembra que você, não esqueça que você é um soldado de Cristo. Começa pelas rezas, que são os salmos. Começa ali, ó, Salmo 91. Qualquer salmo que você, não tem que ter coisa não. Qualquer salmo que você abrir, começa ali a orar aquele salmo, a recitar aquele salmo em voz alta. Entendeu? Uma voz que não incomoda ninguém, começa ali, daí a pouco você já começa a falar em cima daquele salmo ali, e o Espírito Santo vai trazendo e você começa a orar por pessoas, e quando você assusta, já veio a unção. Entendeu, minha irmã? Agora o que você não pode é você fingir que está tudo bem. Não pode. Porque aí você vai viver uma vida de aparência igual Moisés, fingindo que está cheio de brilho, sendo que o brilho já foi embora há muito tempo. Há muito tempo. Quando você chegar diante do Senhor, quando você estiver orando com o Senhor, fazendo a sua oração pessoal, quando você estiver ali na sua tenda do encontro, que é só você e o Senhor, você tem que dizer, Senhor, hoje eu não estou bem, eu estou tão chateada com aquilo que me aconteceu ontem, Jesus. Aquilo que meu filho falou, aquilo que a minha filha falou. Com aquele valor que eu estava esperando, com aquela encomenda que eu estava esperando que não veio, com aquela pessoa que eu estava esperando me pagar e não me pagou. Jesus, eu sei que o Senhor cuida de mim, mas Jesus, eu fiquei tão decepcionada. Tem que falar todas as coisas, porque senão o brilho vai embora de vez, e o brilho não pode ir embora. Nós temos que refletir o caráter de Cristo em nós, Mas para que esse caráter de Cristo em nós permaneça, nós não podemos andar em falsidade, nós não podemos andar em aparência, porque viver de aparência é falsidade. Entendeu? E temos que permanecer sempre no Senhor, para que esse brilho permaneça e cresça ao ponto de incomodar pessoas. Ao ponto de incomodar pessoas que estão endemoniadas, e ao ponto de incomodar o inferno, todo o inferno, em nome do Senhor Jesus. E você ter sempre em mente, minha irmã e meu irmão, que o que você não pode fazer é, se o dia que você levantar e perceber que esse brilho está pouco em você, que esse brilho está apagado em você, um pouquinho ali, bem apagadinho, é você ficar fingindo que ele está resplandecente. Às vezes Deus até usa algum irmão para te perguntar, ou alguma irmã para te perguntar, está tudo bem? Aí você fala, não, está tudo ótimo, eu estou aqui numa unção, Jesus, hoje já orei, já cantei, já louvei. Não, é você falar, irmã, hoje eu não estou bem, ore comigo, por favor, você pode orar comigo? Oi, irmã, ore por mim, hoje eu não estou bem. Às vezes você não quer que a irmã ore com você, mas você fala, irmã, ora por mim, por favor. Que se essa irmã for realmente usada por Deus, ela vai orar por você. Nem que seja falar assim, Senhor, abençoe a vida de fulano. Aquilo ali subiu, minha irmã. Não são longas orações, não. É a oração, é a intenção correta do coração, é o desejo de te abençoar, é que vale. Entendeu? Você não pode fingir. É fingir, igual Moisés fingiu. Moisés tinha muito medo do que o povo iria falar. Não tinha, era só simplesmente ele chegar e falar, quando eu estive lá no Sinai foi uma coisa, aqui agora é outra. Mas o Senhor continua falando comigo, é só vocês olharem para a nuvem e vocês vão ver que o Senhor está vindo, tá? Se vocês quiserem entender, amém. Se vocês não quiserem entender, amém também. Eu não devo satisfação para vocês. A minha satisfação é para o Senhor, tá bem? Mas Moisés se preocupava muito em dar satisfação para o povo. Ele era muito preocupado. Ele tinha muita preocupação. Nós vimos aqui que quando o Senhor escolheu Bezalel, mesmo assim, ele foi lá e perguntou o que o povo achava. O que o povo achava? Se o povo estava gostando,
da escolha do Senhor, Moisés tinha isso com ele. Liderança, cada liderança é de um jeito, né, gente? Cada liderança é de um jeito. Moisés era assim, né? Eu sou o tipo da pessoa que quando eu tenho certeza que Deus fez, eu não tô nem aí pro que o outro acha. Mas tem gente que é de um jeito, e Moisés era dessa forma. E aí por isso ele foi lá e cobriu o rosto. Não tinha mais nada ali. Alguns rabinos falam que não, que como não está na Torá, alguns e parte dessa Mishnah se perdeu, dessa lei oral se perdeu, eles falam que não, que o rosto de Moisés nunca se apagou, que Moisés ficou a vida toda com aquele véu ali no rosto. Mas Paulo, que foi usado por Deus, tremendamente cheio do Espírito Santo, do qual teve a ousadia de dizer: sejas meu imitador, como eu sou de Cristo. Ele nos diz que o brilho do rosto de Moisés se apagou. Então nós, igreja gentílica, temos que acreditar no que Paulo diz. Amém? Então não vamos repetir o que Moisés fez. Vamos ser sinceros, transparentes com o Senhor. Amém? Espero que você tenha gostado desse estudo, minha irmã. Espero que você tenha gostado desse estudo, meu irmão. E se você gostou, coloca aí e fala assim: irmã, eu gostei. Eu fui abençoada com esse estudo. Eu fui, em nome do Senhor Jesus. Então agora nós vamos orar em nome do Senhor Jesus. E daqui a pouco nós vamos entrar para o nosso merecido descanso. E vamos retornar na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Na segunda-feira, em nome do Senhor Jesus. Mas domingo tem a oração aqui com a minha irmã querida Maristela Miranda, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Esse estudo ele já estava preparado há mais de um mês. E eu ontem peguei nesse estudo e hoje também pela manhã eu orei e falei: Senhor, me dá graça para passar esse estudo, porque é um estudo grande. Eu falei: Senhor, me dá graça, em nome do Senhor Jesus, para falar sobre essas questões com as pessoas, Pai. Me dá graça. Então eu espero que o Senhor tenha me dado graça e que você tenha sido tremendamente abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então vamos orar. Deus querido, Deus de amor, Deus de bondade, Deus de fidelidade. Paizinho Santo, eu te louvo, Pai querido, por tudo aquilo que eu sou e por tudo aquilo que eu tenho, porque eu sei que tudo eu devo ao Senhor. Paizinho querido, eu te louvo por tudo aquilo que os meus irmãos são e por tudo aquilo que eles têm, porque eu sei tudo aquilo que eles possuem, Pai, porque eu sei que tudo eles devem ao Senhor, Pai querido. E te louvamos, Pai querido, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, essa palavra de hoje falou, Pai, muito ao nosso coração. Porque essa palavra disse, Pai, para que não podemos se viver de aparência. Nós devemos sempre andar em verdade. Senhor Jesus, o Senhor nos ensinou, o Senhor é a verdade de Deus para nós. O Senhor não quer que nós venhamos viver em mentira, andar em engano. O Senhor é a verdade de Deus para nós. O Senhor não quer que a gente venha viver de aparência. Pelo contrário, o Senhor quer que nós venhamos viver com a verdade. O Senhor, quando chegou diante daquele homem cego ali, o Senhor perguntou para ele: o que queres que eu te faça? O que queres? Porque às vezes, Senhor, nós queremos tantas coisas e queremos coisas que são mentira, que são enganos. Nós nem sabemos por que foi que nós passamos a desejar aquelas coisas, Pai. Por que foi? Mas o Senhor quer que nós venhamos andar em verdade. Então hoje, Pai, eu te peço pelo poder do Teu Espírito Santo. O Senhor é o Deus, Pai, que quando o Senhor escreve algo, ninguém pode apagar. Ninguém pode apagar. Então tudo aquilo que o Senhor escreveu, Pai, ao nosso respeito, que prevaleça na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Então nos ajude, Pai, pelo poder do Teu Espírito Santo, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que venhamos andar na Tua verdade, Pai. Tenha misericórdia da minha vida, tenha misericórdia da vida da minha família, tenha misericórdia da vida de todos esses meus irmãos que estão com o nome aqui nesse caderno. Tenha misericórdia de todos esses irmãos que estão me seguindo pelo YouTube, pelo Instagram, pelo WhatsApp, pelo Facebook. Tenha misericórdia desses que vão ser inscritos, Pai, a partir de agora, em nome do Senhor Jesus. Mas nos ajude a andar na Tua verdade, Pai, porque aquilo que o Senhor escreveu ao nosso respeito não vai ser apagado, não vai ser anulado, Pai, em nome do Senhor Jesus.
Afasta da nossa vida, Pai, todo espírito de mentira, todo espírito de falsidade, todo espírito de engano, todo espírito de gibionita, toda pessoa que se aproximar da nossa vida para nos enganar com mentiras, com fábulas, com enganos, afasta da nossa vida, afasta do nosso caminho, afasta da nossa casa, da nossa família, das nossas crianças, dos nossos jovens. Quantos jovens estão sendo enganados por falsos amigos para irem para o caminho do mal? Senhor, eu não aceito isso na vida dos nossos jovens, na vida das nossas crianças. Tantas crianças que estão sendo enganadas, Senhor, por homens maus, Senhor, por homens maus, e depois estão indo para a morte, para o caminho da morte. Afasta, Senhor, afasta em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é o Deus poderoso, o Deus que nos cobre com miríades de anjos. Envia miríades de anjos para nos guardar nossas crianças, nossos jovens, nossos adolescentes, as mulheres da nossa casa. Quantas mulheres, Pai, estão sendo enganadas por homens, Pai, homens gibionitas, Pai, disfarçados de amores, e levando essas mulheres para a morte, Pai, para a morte, e depois o resultado dessas mulheres, Pai, é feminicídio, Pai, mortas por homens que elas acharam que eram amores. Então tira todo engano da nossa vida, Pai, tira todo engano, toda mentira, toda aparência, em nome do Senhor Jesus, e nos ajude a andar na Tua verdade, Pai, a andar na Tua verdade. Não queremos mentira na nossa vida, não queremos engano, Pai, não queremos, Pai. Quantas pessoas aí estão fazendo acordos, Pai, achando que são bons acordos financeiros, e depois elas estão perdendo aquilo que tem, Pai, aquilo que tem, por causa desses gibionitas que estão aparecendo na vida delas, Pai, esses mentirosos, esses enganadores, Pai, tenha misericórdia, Pai, em nome do Senhor Jesus. Não queremos viver de aparência, queremos andar na verdade, e a verdade é Cristo, Pai, é Cristo, a verdade é o Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, aquilo que o Senhor escreve ao nosso respeito, ninguém pode apagar. E o Senhor escreveu, Pai, que nós seremos salvos, lavados e remidos. Nós teremos vida e abundância. Nós não iríamos perecer, nem na eternidade, nem aqui. Nós vamos viver, Senhor, buscando o Teu reino, e tudo aquilo que nós precisarmos nos será acrescentado. O Senhor é aquele que supre todas as nossas necessidades. O Senhor diz que nós poderemos pedir e o Senhor nos dará, porque o Senhor é um bom Pai. O Senhor é um bom Pai. E o Senhor nos ensinou, Jesus, a pedir para que a nossa alegria seja completa. E nós estamos pedindo, Senhor, pedindo. A Tua palavra fala que se a gente pedir algo que seja de acordo com a Tua vontade, assim o Senhor fará. E nós estamos pedindo, Pai, para que toda a nossa casa, toda a nossa família seja transformada na família do Salmo 128, e uma família que Te obedece e que Te teme, uma família, Senhor, onde os homens da nossa família são todos santificados, todos os homens que Te obedecem, que Te temem, para que tudo nos vá bem. Nós estamos pedindo para que nós, mulheres, sejamos transformadas em mulheres do Salmo 128, em videiras frutíferas dos nossos lares. Nós estamos pedindo para que as nossas crianças, os nossos jovens, sejam transformados em jovens do Salmo 128, em crianças do Salmo 128, que são como rebentos da oliveira dentro dos nossos lares, em nome do Senhor Jesus, para que tudo nos vá bem. Nós estamos pedindo, Senhor, para que nós venhamos ver a paz, a prosperidade de Jerusalém e os filhos dos nossos filhos, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus. Então nos dê saúde, Pai, nos dê saúde física, saúde emocional, saúde espiritual, Pai, em nome do Senhor Jesus. Lava-nos, Senhor, perdoa os nossos pecados, Pai, em nome do Senhor Jesus, mas tira toda desordem que estiver acontecendo no nosso corpo, desordem em forma de câncer, Pai, em nome do Senhor Jesus, desordem em forma de câncer no sangue, Pai, câncer nos ossos, câncer nos ovários, Pai, câncer nas mamas, Pai, câncer nos intestinos, Pai, câncer na próstata, Pai, câncer, Pai, na garganta, Pai, câncer, Pai, tenha misericórdia, câncer no pâncreas, Pai, câncer no fígado, Pai, cura, Pai, tira toda desordem em nome do Senhor Jesus, cura, Pai, em nome do Senhor Jesus, e traz notícias de cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nos dê ossos saudáveis, Pai,
Tenha misericórdia, coloca fôlegos, Pai, nas nossas narinas. Cura, Senhor, todo esse câncer do pulmão. Essa irmã que está com DPOC, cura, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, lava todos os órgãos do nosso corpo, Pai. Dá saúde em nome do Senhor Jesus, Pai. É para o teu louvor, Pai. É para o teu louvor. Tenha misericórdia, coloca miríades de anjos, Pai, para nos guardar. Em nome do Senhor Jesus, guardar toda a nossa casa, toda a nossa família. Senhor, nos dê ossos saudáveis da nossa pele, Pai. Essas irmãs que estão com problema de pele, esse irmão que está com problema de pele, cura, Pai. Cura dessa psoríase, cura desse lúpus, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cura, Pai, porque o Senhor é poderoso para fazer, para curar, Pai. Em nome do Senhor Jesus. E se for alguma obra de feitiçaria, Pai, que caia por terra em nome do Senhor Jesus. Se essas pessoas receberam algum presente consagrado e se comer alguma comida consagrada, bruxaria, Pai, que caia por terra, que seja retirado do estômago delas, em nome do Senhor Jesus, pelo poder sobrenatural do Senhor. É pelo poder sobrenatural do Senhor, Pai, em nome do Senhor Jesus. Daqui a pouco é sábado, Pai. Nós queremos entrar num sábado de descanso, onde, Pai, nós teremos a certeza de que o Senhor já nos deu a vitória, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, coloque miríades de anjos para guardar a nossa entrada, a nossa saída, nosso levantar, nosso dormir, Pai, nosso caminhar. Anjos à porta dos nossos lares, não deixando que pessoas más, que pessoas perversas, que pessoas inimigas entrem nos nossos lares, Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai querido, em nome do Senhor Jesus, Pai, tende misericórdia, Pai. Que a prosperidade do Senhor esteja nos nossos lares. Varre dos nossos lares com toda miséria, com todo desemprego, Pai, com todo fracasso, com toda derrota, com toda sujeira, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que a fartura esteja nos nossos lares, que sejamos prósperos, Pai. Assim como o Senhor determinou que a nação de Israel seria próspera, que sejamos prósperos, Pai. Que a tua palavra fala, sejas próspero. Todos aqueles que te amam, Jerusalém. Que seja próspero, Pai, toda a nossa família, toda a nossa casa. Nos ajuda, Pai. Abençoe todos esses irmãos que estão com o nome nesse caderno, profissionais liberais, pessoas que trabalham com doce, com salgados, Pai. Tende misericórdia com faxinas, Pai. Pessoas que têm empresas abertas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, tende misericórdia. Traz clientelas, Pai, de perto, de longe, pessoas de fora. Esses empresários que precisam, Senhor, alcançar o mercado nacional e o mercado internacional, em nome do Senhor Jesus. Abençoe esses estudantes, Pai, em nome do Senhor Jesus. Dê para eles cada vez mais inteligência, cada vez mais sabedoria. Esses profissionais liberais, abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles façam boas faculdades, Pai, em nome do Senhor Jesus. As melhores, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que termine um ano letivo bem, para a glória do nome do Senhor. E nos ajuda, Pai. Ajuda esses que precisam de aposentadorias. Ajuda esses que estão vivendo sem uma fonte de renda, Pai. Ajuda em nome do Senhor Jesus. E que todos nós, Pai, profetize como igreja, que todos nós seremos dizimistas fiéis da tua casa, ofertantes, Pai. Ofertantes, Senhor, e sustentadores de profetas e de missionários, de causas sociais, Pai. Em nome do Senhor Jesus, nos ajuda cada vez mais a fazer caridade, Pai. Cada vez mais fazer bem ao próximo, Pai. Porque melhor é dar do que receber. Então nos coloca na posição de doar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, de fazer o bem. Nos dá essa graça, Pai. Investe essa posição, Pai. Nos escolhe, Pai, para prosperar vidas em nome do Senhor Jesus. Porque o Senhor pode, Pai, todas as coisas em nome do Senhor Jesus. Abençoe a nação de Israel, Pai, em nome do Senhor Jesus, com miríades de anjos. E livra eles de todo espírito de engano, de todo espírito de gibionita, em nome do Senhor Jesus, que tentar fazer falsos acordos com eles, Pai. Livra eles em nome do Senhor Jesus. Ontem eu já disse isso, Pai. Se esses acordos não for para o bem de Israel, desfaça esses acordos, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Não deixe Israel ser enganado pelas nações, Pai. Não deixe, em nome do Senhor Jesus. Envie para lá miríades de anjos, que a tua sabedoria esteja com cada dirigente de Israel, com cada governador, com cada governante de Israel, Pai, com cada ministro, com cada político de Israel. Que miríades de anjos esteja, Senhor, com cada soldado de Israel, Pai, com cada povo judeu,
espalhado ali em Israel, mas fora de Israel também, em nome do Senhor Jesus, dê sabedoria, dê entendimento, dê conhecimento para eles, e que o teu Espírito Santo possa guiá-los em nome do Senhor Jesus, e que todo Israel seja salvo, porque aquilo que o Senhor escreveu a respeito de Israel que não pode ser anulado, Pai, não pode ser anulado, e aquilo que o Senhor escreveu a respeito daqueles que amam Israel não pode ser anulado, Pai. Nós amamos Israel, Pai. Nós amamos, como igreja eu declaro, nós amamos Israel, que esse ministério ama Israel. Então, nada que o Senhor escreveu a respeito daqueles que amam Israel pode ser anulado. Senhor, abençoa a nação brasileira, tenha misericórdia, afasta daqui com todo espírito de destruição, com todo espírito de miséria, com todo espírito de derrota, com todo espírito de fracasso, com todo espírito de imoralidade do nosso país. Afasta, Pai, afasta em nome do Senhor Jesus, com todo espírito de perversidade do nosso país. Afasta, limpa as nossas fronteiras, Pai, limpa a nossa terra, vargue da nossa terra com todo esse espírito de destruição, todo esse espírito de morte, todo esse espírito de derrota. Não deixa nós sermos castigados pelos fenômenos destrutivos da natureza. Não deixa, Senhor, não deixa. Abençoe a nossa terra, que haja prosperidade no gado, que haja prosperidade nas aves, que haja prosperidade, Senhor, das frutas, que haja prosperidade, Senhor, nos alimentos, nos grãos. Tenha misericórdia, faz a nossa terra produzir bastante alimento, Pai. Haja multiplicação, Pai, para que o povo possa comer bem e que essa riqueza mineral, Pai, que essa multiplicação de alimentos, Pai, possa fazer com que o pobre venha se fartar, comer bem, se fartar, que a nossa alimentação seja uma alimentação com preço melhor, Pai, de maneira que o pobre saia da zona de fome, Pai. Tantas pessoas aí perecendo pela fome. Tenha misericórdia, Pai, somos pobres, necessitados, mas é o Senhor que cuida de nós. Toca o coração desses políticos para que as leis sejam cada vez mais justas e que venham beneficiar o pobre, o necessitado, aqueles que moram mal, aqueles que estão perdendo sua casa por causa das chuvas, Pai, que moram em péssimas condições de moradia, que estão no SUS esperando por cirurgias, por leitos, Pai, por medicamentos que são caríssimos, Pai. Tende misericórdia, Pai, que a cura do Senhor venha de forma sobrenatural sobre essas pessoas que estão ali nos leitos de hospitais, esperando por curas, Pai, esperando por cirurgias. Tenha misericórdia, Pai, que elas sejam surpreendidas pela cura do Senhor, Pai. Visita esses hospitais, Pai, visita essas pessoas, Pai, que estão ali sofrendo, Pai, esperando por um atendimento, Pai, esperando, Senhor, por uma ordem maior para que elas possam ser operadas, mas visita elas, Pai, com o sobrenatural do Senhor, Pai. Tende misericórdia, Jesus. É um milagre, Senhor. Vai até elas em nome do Senhor Jesus e faz um milagre, Deus. É um milagre, porque aquilo que o Senhor escreveu não pode ser mudado, Pai. Não pode ser mudado, não pode ser anulado. Tenha misericórdia em nome do Senhor Jesus. Eu te peço, Senhor, ainda, Senhor, por todos os meus irmãos que estão como estrangeiros lá fora, Pai, em nome do Senhor Jesus, aquilo que o Senhor escreveu para os estrangeiros não pode ser mudado, não pode ser anulado. Não deixa eles viverem uma vida de aparência, Pai, não deixa, tentando mostrar para os brasileiros aqui que eles estão vivendo bem lá fora, não deixa, pelo contrário, permita que realmente eles vivam uma vida lá fora de testemunho, Pai, de que o Senhor realmente tem prosperado, que foi o Senhor realmente que os levou lá para fora, em nome do Senhor Jesus. Todas as pessoas que falaram comigo, queriam sair do país, eu sempre falei, se for o Senhor realmente que estiver te levando, Ele vai te prosperar, mas se não for o Senhor, não vá, porque não compensa sair da nossa terra para ir para fora, se não for o Senhor que estiver conosco. É como Moisés disse, se o Senhor não estiver comigo, eu não irei. Então, Senhor, prospere essas pessoas, o Senhor as levou, as prospere, mas aqueles que foram pela desobediência, tenha misericórdia, Pai, tende misericórdia, Pai, e ajuda eles, não deixe eles passarem fome, necessidade, doença, Pai, tende misericórdia, tende piedade em nome do Senhor Jesus, e que eles tenham testemunho, Pai, testemunho, não deixe eles ficarem vivendo de aparência, não, tende misericórdia, da saúde, Pai, em nome do Senhor Jesus, faz eles encontrarem favor, aquelas que precisam se casar, que elas se casem bem, aqueles que precisam se casar, que se casem bem. Eu quero ver esse irmão casado, Pai, casado e bem casado. Eu quero ver essas irmãs casadas e bem casadas. Eu te perguntei sobre o casamento dessa irmã, Pai, o Senhor me disse que já tinha chegado o tempo. Cadê esse casamento, Pai, que ainda não veio? Tende misericórdia, eu sei que houve rebeldia, mas cadê
Pai, tende misericórdia dela, tende piedade, Pai. O Senhor é o Deus que perdoa os pecados. Não existe pecado que o Senhor não possa perdoar. Então, em nome do Senhor Jesus, fale, Pai. Fale com essas pessoas, mas restaure a vida delas em nome do Senhor Jesus. E abençoe os estrangeiros que estão aqui também no Brasil. Não deixe eles fazerem mal para essa terra, nem deixe a gente maltratá-los, Pai. Não deixe em nome do Senhor Jesus. Abençoe os nossos pastores, nossos líderes, nossos mestres, os missionários que estão aqui no Brasil e os missionários que estão lá fora, porque todos também são estrangeiros em nome do Senhor Jesus. Não deixe faltar para eles sustento, Pai. Não deixa, Senhor, não deixa. Tenha misericórdia. Não deixa nenhum de nós que fazemos a Tua obra, a Tua seara, que somos trabalhadores da Tua seara, Pai, sermos prejudicados em nada, Pai. Não deixa o diabo usar ninguém da nossa família para nos envergonhar. Abençoe as nossas pastoras, Pai, que além de ser pastores, eles são mães, são esposas, Pai. Tende misericórdia, fortalece cada uma delas em nome do Senhor Jesus. Dê para elas sabedoria, que sejam mulheres santas, sem vaidade, Pai, sem sensualidade, em nome do Senhor Jesus, para que elas possam ensinar as mais jovens, Pai, em nome do Senhor Jesus. Muitas delas são novas e estão ensinando até mesmo as mais velhas. Então abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, e santifica, Pai, em nome do Senhor Jesus, a nossa vida, porque precisamos muito do Senhor, Pai, é muito em nome do Senhor Jesus. Adestra nossas mãos para a batalha, abençoa todos os ministérios de intercessão que existem, a começar do relógio mundial de oração, Pai. Nos santifica todos os intercessores desses ministérios, Pai, para que possamos verdadeiramente estar à frente da Tua obra. Santifica a nossa casa, tira toda desordem na nossa vida, toda desordem da nossa casa, Pai, em nome do Senhor Jesus, e abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai querido. Senhor, eu ainda te peço, Pai, pelo casamento dessas minhas irmãs, Pai, que haja amizade, Pai, entre elas e seus esposos, que haja carinho, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira todos os espíritos de discórdia que estiver acontecendo nessas mulheres e entre esses homens, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira todo espírito de discórdia que estiver acontecendo entre essas famílias, Pai, em nome do Senhor Jesus. Tira todo esse espírito de discórdia que estiver atuando na boca desses filhos, Pai, para jogar mãe contra pai, pai contra mãe, em nome do Senhor Jesus. Tira, Pai, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, Senhor, essas irmãs que querem se casar, Pai. Abençoe esses irmãos que querem se casar, em nome do Senhor Jesus. Tenha misericórdia, Pai, dessas famílias, mas que sejam famílias do Salmo 128. Abençoa, Pai, liberta esses filhos que estão impregnados pelo espírito da rebeldia, Pai, pelo espírito da rebelião. Esses jovens que já estão ali contaminados pelo espírito das drogas, Pai, pelo espírito, Senhor, da prostituição, pelo espírito da imoralidade sexual, pelo espírito, Senhor, dos vícios, Senhor. Não aceitamos, Pai, não aceitamos. Como igreja, Pai, aquilo que o Senhor escreveu sobre as famílias, Pai, vai prevalecer sobre a nossa família, e o Senhor quer que a nossa família seja a família do Salmo 128. Esse é o parâmetro, esse é o modelo, e é isso que nós queremos para a nossa casa, para a nossa família, Pai, em nome do Senhor Jesus. É isso que nós queremos. Ainda que essas mulheres que são solteiras vão se casar com homens e não vão ter filhos, a família dela mesmo assim vai ser família do Salmo 128, Pai, em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus, Pai, o Senhor é Deus, e aquilo que o Senhor escreveu a nosso respeito vai prevalecer. Não aceitamos filhos rebeldes, Pai. Essas mães que estão chorando por causa desses filhos, elas vão parar de chorar em nome do Senhor Jesus. Esse espírito de loucura que está tomando conta desses jovens, desses adolescentes, dessas crianças, esse espírito de discórdia. Tem filhos, Pai, que estão já brigando. Não aceita esse espírito de Caim entre esses irmãos, não aceito, Pai. Não aceito esse espírito de inveja entre esses irmãos, não aceito, Pai. Não aceito, porque aquilo que o Senhor escreveu a favor das famílias, pelas nossas famílias, é que vai prevalecer. E não aquilo que o diabo distorceu. Não vai, Senhor. Não vai, porque o Senhor é Deus, aquele que pode todas as coisas. Então abençoe esses casais, que marido e mulher sejam unidos segundo a Tua palavra, que o marido venha amar a esposa como Cristo amou a igreja, e que a esposa venha se submeter ao marido, Pai, assim como diz a Tua palavra, mas é que ela venha se submeter ao marido que a ama, um marido que a faz bem, um marido que a trate com amor, em nome do Senhor Jesus. E não deixe esses filhos, Senhor, serem maldição nesse casamento, que esses filhos venham ser herança do Senhor, que eles venham ser como rebento da oliveira, em nome do Senhor Jesus. Que assim seja, Pai querido. Abençoe essas famílias, em nome do Senhor Jesus.
nos abençoa, Senhor. Vamos entrar, Paizinho querido, agora num merecido descanso. Em nome do Senhor Jesus. No Shabat, nos dê um Shabat abençoado, Pai. Um fim de semana abençoado. Coberto com a proteção dos anjos do Senhor. Envie-me de diante para nos proteger, nos guardar toda a nossa família, Pai. Santificar toda a nossa família, que o Teu Espírito nos santifique. Não queremos pessoas más, perversas na nossa família, pessoas de coração mau. Todo dia eu te peço isso, Pai. Muda a nossa índole, que os nomes da nossa família sejam todos santos, que nós mulheres sejamos todas santas, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso coração te agrade, que os desejos do nosso coração, do nosso pensamento te agrade. Mas não nos deixe viver vida de aparência, vida de falsidade. Não, Pai. Nós temos que viver uma vida reta no Senhor, a verdade com o Senhor. O dia que nós não estivermos bem, nos ensine a falar isso primeiramente para o Senhor, para que Teu Espírito Santo nos fortaleça. Nos ensina a conversar todas as coisas do Senhor com o Senhor, para que nós possamos ser fortalecidos em Ti primeiro, em Ti primeiro. Coloque no nosso caminho só pessoas que vão nos ajudar em oração, irmãos que vão segurar na nossa mão, como se nós estivéssemos sentindo que estamos segurando a própria mão do Senhor. O Pai nos ensina. Moisés, quando estava ali com a mão levantada, o Senhor mandou ele levantar a mão para que na guerra contra Amaleque, contra o espírito de Amaleque, e a mão dele se enfraqueceu, mas aí veio e Arão e levantou os braços dele. Que o Senhor use sempre pessoas para levantar os nossos braços, Pai, na hora que nós estamos fraquejando, para que nós possamos sempre permanecer na Sua presença, Pai. Sempre permanecer na Sua presença. Mas não nos deixa, Pai, viver vida de aparências, vidas de falsidade. O Senhor abomina qualquer tipo de falsidade. Não deixa, Pai, que sejamos cada vez mais verdadeiros, Pai. Em nome do Senhor Jesus, cada vez mais verdadeiros. Cada vez mais verdadeiros contigo, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Porque quando nós usamos máscaras, Pai, véu no nosso rosto, na verdade, o Senhor não pode fazer nada por nós, porque não é o Senhor que coloca, então não é o Senhor que tira. Quem tem que tirar é nós mesmos e falar, não, Senhor, essa aqui é a minha verdade. E aí o Senhor vem e lava, o Senhor vem e o Senhor vai e restaura, em nome do Senhor Jesus. Então, muito obrigada, Senhor, muito obrigada por ser o nosso Deus. Muito obrigada, Senhor, te louvo por ser o nosso Deus, por ser o nosso Pai, por ter nos salvado, por ter nos enviado Jesus. Nos abençoa, Pai querido. Nos abençoa, em nome do Senhor Jesus. Nos abençoa e nos santifica, Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, minha irmã. Amém, meu irmão. Que chegar na presença do Senhor Jesus e ganhar aquele abraço gostoso dele e ouvir o entre bendito de meu Pai seja a tua maior ambição. Mas que até lá você colabore com Deus, para que toda a tua casa e você seja transformada na família do Salmo 128. O meu nome é Giovana Cristina e eu não sou a única intercessora desse ministério, mas sempre que o Senhor permitir, eu estarei por aqui. Um beijo, fique com Deus. E eu vou deixar para você a indicação de um livro. Um deles é a Obediência à Lei da Separação, que fala que é um bate-papo sobre santificação. É o livro que o Senhor me usou para escrever. É o livro que colocou a minha vida em ordem com o Senhor. Ali nesse livro fala sobre tantas coisas. Fala sobre casamento, fala sobre namoro, fala sobre julgo desigual, fala sobre Moisés, fala sobre a primogenitura, fala sobre o povo de Israel, como começou todas as coisas. Fala lá, o livro começa falando de Gênesis até o final. E no final do último capítulo tem uma oração de confissão de pecados. O livro me abençoou muito, minha irmã. Então, às vezes, você pode adquirir agora no final do ano ou dar de presente para alguém. O livro acaba sendo como um discipulado. Às vezes você está na igreja tanto tempo, mas você nunca foi discipulada. Você tem coisas que você ainda não sabe como que é processado. E o apóstolo Paulo fala que a nossa mente tem que ser renovada com a palavra de Deus. Às vezes você pensa tantas coisas e sua mente não é uma mente organizada em Cristo. E nossa mente precisa ser organizada no Senhor. E esse livro organizou a minha mente. Eu tinha curso de teologia, mas minha mente não era organizada. E com esse livro hoje a minha mente, graças ao Senhor, é organizada. Então o dia de sábado é um dia também tranquilo para você descansar, é um dia para você ler, é um dia para você colocar a sua mente ali no Senhor. Você vai estudar a palavra, mas você também pode ter o seu lazer. E quer um lazer bom do que fazer uma boa leitura? Amanhã eu já separei um livro bom aqui para eu poder ler.
Então, dei um pouquinho, eu falei, vou ler esse livro aqui. Esse livro é bom, né, Jesus? Eu falei, não é bom, Jesus? Eu vou ler aqui. Então, assim, que seja... que eu já leio a semana toda, né? Eu leio os livros de estudos. Então, esse livro, eu falei, vou ler esse livro aqui. Não é bom, Jesus? Ainda falei, não é bom, Jesus? Então, eu já separei. Então, que você possa fazer isso também, tá bom? Um beijo, fique com Deus. E o outro é Masquil, que é um livro de poemas. A maioria dos salmos são Masquils, que são poemas para instruir. Você podendo adquirir, dar de presente para alguém, eu te agradeço. E aí você está ajudando esse ministério. Toda oferta que entra, ou alguma coisa, esse ministério eu converto em livros para poder conhecer mais, estudar mais e passar mais para você. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Um beijo, fique com Deus. Amo você. E até a segunda, se Deus quiser, com mais uma semana de estudo. Começando mais uma semana de estudo. E domingo nós temos a oração da nossa querida irmã Maristela Miranda, que é uma das intercessoras desse ministério. Um beijo, fique com Deus.